vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje é dia de study vlog. Vocês já sabem que eu tô na missão de melhorar o meu inglês, mas eu estou de férias do cursinho. Fiz uma prova recentemente, a minha média foi 6 e eu achei que não foi tão boa quanto eu gostaria que fosse. Então eu estou correndo atrás de melhorar isso, porque se tem uma pessoa que pode fazer eu melhorar no meu inglês, sou eu mesma, né? Isso não depende de ninguém, somente de mim, então eu tenho que correr atrás. Estou aproveitando essa época de férias do cursinho pra tentar dar um gás em tudo que a gente viu pra revisar. E hoje eu vou começar revisando a matéria que eu mais tive dificuldade, que foi o feedback que o professor deu na hora da prova. Revisar é sempre importante, mas quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, a gente tem que revisar mais ainda. E pra isso, é claro, eu tô usando o livro do cursinho e também tô usando o ChatGPT. Ah, e deixa eu aproveitar e falar, vocês sempre perguntam onde eu faço inglês, eu faço num cursinho que se chama Level Up. É um cursinho online, mas os professores são tão presentes que parece até presencial, sabe? A gente tem encontro uma vez na semana, esses encontros são ao vivo e também tem a plataforma, que tem todas as aulas gravadas, tem exercícios, tem flashcards, tem um monte de coisa. Eu fiz, se eu não me engano, 4 provas nesse semestre, que foi o meu primeiro semestre. E eles abrem turmas só no começo do ano e no meio do ano. Então, se você quiser entrar pro Level Up, é agora a hora. As aulas voltam mês que vem, né? Em agosto. E o meu objetivo é sempre estudar pelo menos 1 horinha de inglês por dia. Mas eu confesso pra vocês que não são todos os dias que eu consigo. Então, o que eu tento fazer é, por exemplo, hoje eu tô mais tranquila, então eu estudo um pouco mais do que 1 hora. Isso porque a minha vida mudou muito, né? Nesse ano eu saí da casa da minha mãe, então eu tenho que dividir o meu tempo com outras tarefas que eu não tinha antes, com outras responsabilidades. Mas eu acho que eu tô me adaptando super bem e eu tô me saindo bem nessa nova tarefa aí da minha vida, sabe? Hoje é sexta-feira, essa semana teve feriado e eu acabei percebendo que eu não estudei tanto quanto eu gostaria, até porque eu fui viajar, eu fui ficar com a minha família também. E é óbvio que o meu rendimento caiu um pouco, principalmente nos dias do feriado, né? Segunda e terça. E eu acredito muito naquela frase antes tarde do que nunca, então estou aqui hoje, sexta-feira, para passar a tarde estudando. Já estou com o meu material aqui, estou estudando inglês hoje. A pausa do chá é a melhor pausa do dia. Mas quem tá acompanhando aí já sabe que eu entrei na minha era fitness, então eu estou cortando muitas coisas da minha vida, mas o chá eu não quero cortar de jeito nenhum. Só que eu coloco muito açúcar no chá. Então o açúcar do chá eu praticamente cortei. Eu acho que eu diminui uns 80, 85% da quantidade de açúcar que eu coloquei. Coloquei só um tiquinho de nada. E enquanto eu tomo meu chá, eu quero dar uma olhada no meu planner, ver os compromissos que eu tenho pra hoje. Eu passei amanhã trabalhando, amanhã adiantando um monte de coisa que eu precisava fazer pra eu conseguir realmente focar nos estudos agora na parte da tarde. Eu acho que eu consegui adiantar praticamente tudo e eu não tenho mais nada pra fazer de trabalho. Aqui de trabalho só tá a parte de gravar study vlog, mas isso eu gravo enquanto eu estudo. Deixa eu ver como ficou esse chá sem açúcar. Ficou bom. Não ficou ruim, eu achei que ia ficar ruim, mas não ficou ruim. Claro, não tá docinho, gostosinho igual normalmente, é com a quantidade de açúcar que eu coloco. Mas realmente eu exagerava bastante. E eu confesso pra vocês que o meu vício em chás, ele é na época mais fria do ano. Porque quando começa a esquentar, eu volto a ficar viciada em sucos. Principalmente suco de morango com laranja. Vocês já tomaram, gente? É a melhor combinação do mundo, juro. Eu sou completamente viciada. Todo restaurante que eu vou, eu já pergunto, tem suco aqui de morango com laranja? Porque é o melhor. Mas enquanto está friozinho, eu prefiro pedir o meu chá, tomar o meu chá mesmo. A única diferença é que agora eu tô tomando mais cuidado em questão de açúcar, em questão, às vezes, quando eu vou comer alguma coisa é a fritura, sabe? Mas eu vou compartilhar com vocês em um outro vídeo sobre o meu projeto noiva. Não sei se vocês viram, mas eu estou noiva. Eu fui pedida em casamento no dia 4 desse mês. E eu comecei um projeto de glow up. Ainda não temos a data do casamento, mas temos a época do casamento. Queremos que seja no final do ano que vem. Tenho uma preferência que seja num clima mais de verão, num clima mais quente. Então teria que ser ou no começo do ano que vem, mas aí tá muito perto, ou então no final do ano que vem. Então vai ser no final do ano que vem. O Davi, meu namorado, noivo, ainda tô acostumando. O Davi, ele é fluente em inglês. E eu perguntei pra ele, né, o que você fez pra chegar a esse nível de inglês que você tem hoje? Inclusive, ele continua estudando, ele não parou até hoje. E ele me deu uma dica que era eu escrever textos diariamente, contando como foi meu dia, ou o que eu iria fazer no meu dia, sentimentos, enfim. Fazer textos e depois ou dar pra ele corrigir, ou pro meu professor, ou então jogar no chat GPT, tô falando GTP, eu acho. Jogar no chat GPT e ele mesmo corrigir, foi isso que eu fiz.
Então eu fiz aqui o texto, joguei no ChatGPT, ele corrigiu pra mim, errei 3 coisinhas aqui no texto. Eu gostei da técnica, porque é um estudo ativo, inclusive não foi só o Davi que me falou pra fazer isso, teve gente aí, seguidoras, que falaram também. Muito obrigada pelas dicas que vocês me dão. Eu sempre tô respondendo todas e conversando com vocês no chat. Acho que eu posso também, talvez, pesquisar alguns textos prontos, né, em português e tentar traduzi-los. Acho que pode ser uma boa também. Continuar nessa de eu mesma criar os meus textos. Mas é que eu falo do meu dia, meus dias são bem parecidos, eu tenho que ser criativa. Eu amo ter uma rotina estruturadíssima e ter dias muito iguais uns dos outros. Significa que eu cheguei no nível, assim, de rotina muito bom. Daí eu mandei o texto aqui, né, pro ChatGPT, só que como eu escrevi no caderno, depois eu vim com a câmera do celular e só digitalizei. Então tem erro aqui que ele corrigiu, tipo aqui, mas eu não errei. É porque ele não conseguiu ler a minha letra certinho mesmo. Vocês sempre me perguntam o que eu deixo nesse porta-canetas, e a verdade é que eu deixo aqui as canetas que eu mais uso no meu dia a dia. Por exemplo, essa daqui eu uso muito pra fazer os meus títulos. Eu adoro esses daqui. Tem também a caneta do iPad, né, que é pra gente conseguir escrever nele, mas eu confesso que eu não uso tanto. Tem régua, tem tesoura, tem até um cartão aqui. Eu gosto de ter algumas coisas de fácil acesso e que eu consiga pegar rapidamente ali, porque eu sei que se tudo que eu tiver eu deixar guardado, eu vou fazer uma bagunça muito grande, porque na hora da preguiça eu não vou guardar de volta no lugar. Então eu gosto de algumas coisas deixar à minha vista mesmo, sabe? Esse copinho fica ali, né, com alguns materiais que eu uso bastante. E basicamente, então, agora o que eu vou fazer é justamente isso. Eu vou fazer os textos e mandar pro ChatGPT corrigir. Além do mais, eu também decidi que eu queria fazer mais de um texto por dia, sabe? Porque eu acho que eu falar do meu dia todos os dias seria muito repetitivo, porque hoje eu tenho uma rotina muito igual. Então acho que eu quero falar de outras coisas, outras pessoas também, porque assim eu consigo variar mais o vocabulário, as palavras usadas, expressões. E é muito bom quando a gente consegue perceber algo que tá dando errado na nossa rotina e tentar mudar ela, sabe? E eu percebi alguns pontos que eu poderia melhorar no meu estudo, justamente conversando com meus professores, conversando com quem já fala inglês. E eu me viro muito bem no inglês, assim, tranquilo, só que eu quero realmente que isso melhore muito, até porque, gente, eu e minha lua de mel, provavelmente, vamos ver onde vai ser, não sei ainda, mas talvez seja um lugar que fale inglês, então eu preciso falar, né? Estou ansiosa pra muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, com o inglês, com o casamento, com as redes sociais que eu voltei, estou mais ativa agora, com os exercícios físicos que eu já estava praticando, né, alguns, vários, eu tô tendo uma vida ativa já faz um tempo, mas a musculação agora voltou pra minha vida e isso me deixa muito feliz. E eu quero ser aquela pessoa que ama ir pra musculação, que ama ir pra academia, mas eu confesso pra vocês que eu não sou, pelo menos por enquanto. Eu tenho ido, mas ido muito por obrigação e porque eu sei que é importante, não por vontade e por gostar disso, sabe? Mas é óbvio que eu quero mudar essa realidade e vamos ver se com o tempo isso vai acontecer. E deixa eu dar uma dica de estudos pra vocês. Eu uso o aplicativo Forest pra contabilizar o meu tempo de estudo, mas não porque eu quero que eu tenha tempos de estudo pra bater recorde ou alguma coisa do tipo, ou pra falar, nossa, eu estudei por horas e horas, não. É só porque eu gosto de controlar bastante o meu dia e saber quanto tempo eu estudei cada coisa, porque às vezes eu também tô estudando alguma coisa de direito, tô estudando pra concurso, então eu consigo ter uma base de quanto tempo eu dediquei a cada coisa, porque às vezes eu acabo dedicando muito tempo a uma coisa e deixo outra coisa meio de lado, sabe? Então, contabilizando o tempo, eu consigo verdadeiramente saber exatamente quanto tempo eu me dediquei e organizar melhor os meus horários. Mas tenha em mente que estudo não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Foque na qualidade do seu estudo. Então, se você decidir contabilizar o seu tempo de estudo, tenha em mente que não é uma coisa pra você alimentar o seu ego. É só pra você ter noção do que você tá fazendo, do tempo que você tá se dedicando a alguma coisa. Nesse aplicativo que eu uso, eu separei tags. Então, tem tag de inglês, tem tag de direito, tem tags de pós-graduação. Então, assim, eu consigo saber exatamente quanto tempo eu dediquei a cada área, mas não porque eu quero bater algum tipo de recorde pessoal. Tomem cuidado com isso, tá? Porque é muito fácil a nossa mente se enganar e a gente começar a estudar só pra contabilizar tempo e no final do dia a gente nem prestou atenção no que a gente tá fazendo. E eu passei bastante tempo do meu dia elaborando frases, eu ainda demoro um pouco, sabe, pra conseguir raciocinar, pra elaborar a frase certinho, pra pensar no que é certo e errado, gramaticalmente falando mesmo, então eu tenho que prestar mais atenção. Mas eu percebi que a cada frase que eu fui fazendo, eu fui melhorando um pouquinho. Como eu pedi também pro ChatGPT me passar, né, frases em português pra eu traduzir, depois eu pedi pra ele corrigir, mas corrigir apontando
onde eu errei e por que eu errei. E por que é do jeito que ele falou que é o certo, entendeu? Então eu colocava minha frase traduzida e falava pra ele, corrija e me explique onde e por que eu errei. Então ele voltava com a resposta, você errou nessa parte e é usado no plural por conta disso, disso e disso. Então é bem legal a gente pedir para o ChatGPT também explicar por que é daquele jeito. Daí a gente consegue entender e não só, tá bom, eu errei, vamos pra próxima. Porque o legal de fazer questões ou fazer textos, enfim, é justamente depois você entender onde tá o seu erro para você não errar de novo. Então o ato de corrigir ali não é só dar um certinho ou um xizinho, é também explicar para você por que tá errado e o que teria que fazer para estar certo. A correção precisa de fato ser completa para que seja válida, senão o tempo que você passou ali fazendo exercícios, fazendo questões, acaba que não vale de muita coisa. Então sempre lembre-se, depois de fazer questões, depois de fazer textos, depois de fazer simulados, corrija-os. Se você não corrigir, não adianta nada, você vai continuar errando as mesmas coisas. Para a prova da OAB, quem não sabe, eu sou advogada, fiz a OAB, eu estudava muito por questões, eu fazia de 50 a 100 questões por dia. E sempre quando eu errava alguma questão, eu voltava corrigindo, eu grifava a correção ali, fazia anotações e eu percebia que depois, quando aparecia uma questão igual, eu já não errava mais, a chance de erro era bem menor. Gostei muito dessa técnica de pedir pro ChatGPT me dar uma frase em português baseada em todo o histórico de estudo inglês que eu já tive com ele e eu ter que traduzir essa frase e depois ele fazer a correção. Como o ChatGPT é uma inteligência artificial, fica tudo salvo ali na memória dela. Tudo que eu mandei, né, de pergunta, de pedido, enfim, fica salvo na memória dela. Então ela consegue, desde que esteja na minha conta, buscar essa memória e ver tudo que a gente estudou e fazer com que eu revise, né, o que a gente já estudou desde o começo ali. Então é isso que eu tô fazendo nesse momento. Já até virei a página aqui porque já fiz a outra página inteira e eu tô seguindo ali então as frases que o próprio ChatGPT está me dando. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. E toda hora eu pego no celular. Nossa, Fabiana, mas você fala pra deixar o celular de lado. Eu tô usando o celular pra usar o tradutor. Eu coloco naquele modo não perturbe, então eu não recebo notificação e nem nada pra não atrapalhar meu estudo e deixo somente o acesso ali ao tradutor mesmo. Eu acho mais fácil do que usar o tradutor no iPad, porque daí o iPad já tá aberto no ChatGPT, certinho ali. Então eu prefiro usar o celular mesmo, mas realmente tem que tomar cuidado pra gente não entrar ali pra pesquisar alguma coisa de estudo e quando vê passou 2 horas no TikTok. E inclusive batemos 1,5 milhão de seguidores no TikTok. Parabéns pra mim. Fiquei muito feliz, mas confesso pra vocês que eu quase não uso o TikTok, voltei a usar agora, estou flopadíssima lá. Assim como em basicamente todas as minhas redes sociais, porque eu passei muito tempo longe, né? Agora que eu tô voltando e tentando recuperar tudo que eu tinha construído. Mas eu confesso que às vezes a vontade é começar tudo do zero, tudo de novo mesmo. Sempre que a gente tem um problema, é importante que a gente busque uma solução, certo? E eu tava tendo um problema muito grande na minha rotina em relação ao meu sono. Eu não tava conseguindo dormir tão cedo, porque eu tava ficando muito ansiosa por conta dele, do celular. Eu achava que antes de eu dormir, eu tinha que me atualizar de tudo que tava acontecendo no mundo e em relação a tudo, assim, dos dias atuais, né? E acabava que eu não conseguia dormir até eu ver 1 milhão de notícias. Eu comecei a perceber que eu deitava pra dormir antes das 10, né, 9h30, 10, mas eu só ia dormir quase meia-noite. E isso aconteceu mais ou menos por umas 2 semanas até eu olhar e falar, não, chega, tem alguma coisa errada. E eu precisei buscar alternativas pra isso, porque eu deitava e ficava ansiosa, não conseguia dormir por conta dessa ansiedade, pegava o celular e o celular fazia com que eu também não dormisse, então eu entrava ali num ciclo vicioso. Essa última ida que eu fui pra casa da minha mãe, eu peguei finalmente o carregador do meu Kindle, que eu esquecia de pegar todas as vezes que eu ia pra lá, e carreguei o meu Kindle. E a verdade é que aconteceu uma coisa. Essa noite
eu bloqueei o meu celular e falei, vou pegar o Kindle e vou ler. Eu li 30 páginas antes de dormir de um livro que eu comecei, um livro de romance, porque eu pensei, o que eu vou ler antes de dormir? Eu posso ler alguma coisa relacionada a direito, eu posso ler alguma coisa relacionada ao inglês, eu posso ler alguma coisa relacionada à produtividade, mas tudo isso vai fazer com que eu preste muita atenção na leitura, consequentemente eu vou ficar mais acordada, eu vou ficar mais ligada no que eu tô fazendo, podendo gerar também em mim essa ansiedade de eu não consigo dormir porque eu preciso prestar atenção, então eu preciso estar alerta ao que eu tô fazendo. Então eu optei por ler livro de romance, que é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro ler livro de romance, e eu confesso pra vocês que já fazia um tempo que eu não lia nenhum romance, eu tava muito focada em aprender bastante. Então eu tava lendo muito assuntos relacionados à produtividade, a crescimento pessoal, a economia, a mindset. Então eu tava deixando de lado algo que eu gostava de fazer, que era a leitura de romances, que é o meu estilo favorito de leitura. Então a saída que eu encontrei foi muito boa, porque além de eu conseguir ler algo relaxante antes de dormir, me preparar ali pro sono, eu também voltei a ler um assunto que eu gosto muito, que eu tinha deixado de lado. O livro que eu estou lendo se chama... Como eu olho? De Repente Noiva. Eu escolhi esse livro porque eu acho que ele tem a ver com o momento que eu tô vivendo, né? Porque eu fiquei noiva e a história é bem bonitinha, pelo menos por enquanto. Tudo pode acontecer num livro de romance. Eu li 11% do livro, é um livro pequeno, tem 250 páginas. E eu dormi muito mais rápido do que eu estava dormindo anteriormente, quando eu tava mexendo no celular. E o celular também emite uma luz que não faz bem à nossa vista. Por isso que não é bom antes de dormir, né? Mexer no celular, assistir TV, enfim. Isso é um dos motivos também que fizeram com que eu e o Davi não colocássemos televisão no quarto. Mas o que adianta não colocar a televisão no quarto, tentando ali cuidar da nossa saúde e do sono, né? Mas ficar no celular mexendo. O Davi não. O Davi, ele deita, daí ele coloca o despertador e ele desliga o celular. Mas ele dorme muito fácil. Eu nunca fui assim. Ele sempre foi assim. Então tem muito também do que a gente é. Então cada pessoa tem uma realidade diferente e tem o seu jeito diferente de ser. Não adianta, às vezes, você aplicar o que eu aplico no meu dia a dia porque você é muito diferente de mim. Então pro Davi, por exemplo, o Kindle não funcionaria. Ele leria 3 linhas e dormiria sem... sabe, ele dormiria. Não pode ler deitado. Já aconteceu várias vezes. Ele pegar o livro físico mesmo, ele estar deitado lendo, ele dormia, cochilava. Já eu não, eu consigo. Eu tenho essa habilidade um pouco mais aflorada, porque eu sempre trabalhei nisso. Eu consigo deitar e ler por uns minutos antes de dormir. Mas eu consegui dormir sem ansiedade, sem ter ansiedade antes de dormir ali, foi muito bom pra mim. Então é muito importante, quando a gente observa um problema, a gente consegue identificar um problema, a gente buscar uma solução pra ele, e não ficar só reclamando dele. Eu passei 2 semanas reclamando disso sem buscar uma solução, sendo que era muito mais fácil eu buscar uma solução ao invés de ficar gastando minha energia só reclamando e falando de algo que não ia mudar sozinho. Então foi muito bom pra mim tomar essa iniciativa do Kindle, eu gostei bastante, era algo que eu fazia antes. Eu parei de fazer, eu não sei porque, eu realmente não sei falar em que momento eu deixei o Kindle de lado e voltei a mexer no celular antes de dormir, mas acabou que depois eu me mudei, né, vim de Minas Gerais, saí de Minas Gerais e vim pra São Paulo, esqueci a bateria do Kindle em casa, o carregador do Kindle em casa, na casa da minha mãe, e eu não estava conseguindo carregar ele. Daí finalmente agora eu trouxe e eu estou adaptando a minha vida, né, as coisas que eu preciso melhorar. E essa foi uma adaptação que deu muito certo. Então eu estou extremamente feliz com isso. Bom, hoje nós já estudamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês quanto tempo a gente fez de estudo de inglês. 1 hora e 14 minutos. E eu tô muito feliz, muito satisfeita, porque a minha meta, a meta do curso, na verdade, do cursinho, é estudar pelo menos 15 minutos por dia. Eu tô estudando bem mais do que isso, né, então eu fico feliz. Aí eu tinha colocado como meta estudar 1 horinha de inglês por dia, então eu já passei dessa meta. Agora são quase 4 da tarde, eu vou finalizar esse vídeo porque eu vou parar de estudar. Hoje é sexta-feira, ainda tem muita coisa pra eu fazer, pra eu terminar a minha semana bem... como eu posso falar? Realizada, sabe? Sabendo que eu fiz uma boa semana, porque foi uma semana de feriado, então acaba que tudo fica meio bagunçado. Mas é isso, estou feliz com o meu desempenho no inglês, estou feliz com meus avanços. Tô feliz também com o Kindle ter voltado pra minha vida e a leitura de romances também ter voltado pra minha vida.
E tô muito feliz que essa semana, apesar de ter sido uma semana atípica, eu ainda consegui recuperar minha rotina muito bem estruturada, muito rápido. E isso acontece justamente porque eu tenho uma rotina extremamente estruturada. E eu ensino muito disso no método RAP, que é o meu método que eu desenvolvi ao longo dos anos para chegar no que eu sou hoje, uma pessoa com uma rotina muito bem estruturada, uma pessoa que tem sucesso profissional, uma pessoa que busca o melhor de si a cada dia e sabe que vai chegar a cada dia mais longe, porque eu desenvolvi um método que realmente funciona. E eu testei ele por anos, né, até eu encontrar o que realmente funcionava na minha vida. É isso, inclusive o link do método RAP fica aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse study vlog. Até a próxima. Beijos e tchauzinho.